podcast Conversar recebe o médico Walter Feldman. Então, para começar, eu queria que se fizesse um breve relato da tua longa carreira. E a primeira pergunta que eu faria em seguida era se você desencantou com a política. Muito bem. Luiz, muito obrigado aí por me convidar. Eu assisti a alguns programas antes de vir para cá para poder entender bem qual é o objetivo, a característica do seu podcast. Meus parabéns, boas entrevistas. Bom, eu sou médico de profissão, vou fazer 72 anos agora, nos próximos dias. Mas logo no início da minha atividade profissional, recém-formado, nós vivíamos um regime militar, 1977, e eu fui instado a participar da luta política, no início acadêmica, depois sindical, e dentro da Prefeitura de São Paulo, com as crises e os problemas que havia, particularmente no funcionalismo, e eu me caracterizei um pouco como alguém combativo e recebi o convite. Na época, nós éramos revolucionários, militantes do Partido Comunista do Brasil. Eu fui convidado para ser candidato a vereador aqui na cidade de São Paulo. Eu queria ser médico, eu queria trabalhar particularmente na periferia. Nós já tínhamos um trabalho político, institucional na periferia de São Paulo, praticamente muito forte na zona leste de São Paulo, mas o partido insistiu, eu saí candidato sem nenhuma pretensão e ganhei a eleição, inclusive com uma boa votação, e a partir daí começou uma longa carreira, como você diz. Eu fui vereador de São Paulo por 10 anos, 2 mandatos, depois deputado estadual por 8 anos, líder do governo Mário Covas, presidente da Assembleia, chefe da Casa Civil. Depois eu vou para Brasília, fico 3 mandatos, mas acumulo a função aqui de secretário da subprefeitura de São Paulo, depois secretário de esportes, depois secretário de grandes eventos. E no 3º mandato eu achei que já tinha cumprido muito a carreira municipal, estadual, federal, ocupando várias funções no executivo, legislativo, e participei como última ação política da campanha da Marina Silva à presidência da República, naquele momento dramático, com a morte do Eduardo Campos naquele avião. Por sinal, eu estava naquele avião indo para o Rio. Felizmente, na volta, Marina e eu viemos em avião comercial, o que nos tirou daquele episódio calamitoso. Em 2014, depois das eleições, com a derrota da Marina, eu fui convidado para ser secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol. Por lá permaneci por 6 anos. E quando eu saio, eu sou convidado para ser presidente do Fórum Nacional da Longevidade, onde estou já há 5 anos militando nessa área, eu diria, transformadora da realidade, da pirâmide etária do mundo, que é a nova presença do longevo, ativo, saudável e praticando as atividades que antigamente não existiam. Resumo rápido, é mais ou menos isso. Quer dizer, você, da carreira, você não tem intenção de voltar a se candidatar com um cargo no Legislativo, tá? Luiz, o pessoal me pergunta sobre isso, eu me desencantei. Eu diria que eu cumpri um ciclo. Eu cumpri um ciclo, a política mudou muito. Eu sou de um período que conviveu com Mário Covas, Fernando Henrique, José Serra, Geraldo Alckmin em vários momentos. Eu diria figuras incríveis da história brasileira. Cumpri aquilo que eu considerava adequado dentro dos princípios filosóficos, éticos, de cidadania, de representação da população. E fiquei muito encantado com o convite do futebol, porque eu tinha sido secretário de esportes por 4 anos aqui em São Paulo. Fizemos lá um trabalho muito interessante. Infelizmente, houve um problema da presidência que teve que sair por assédio e tal. E aí nós saímos e aí adotamos essa nova posição. Mas não tenho desencanto com a política. Não há outro instrumento de transformação da realidade a não ser a política. Mas eu
cumprir meu ciclo. Boa parte da carreira política foi no PSDB, que seria um partido hoje talvez interessante para eliminar essa polarização. A quem se atribui essa queda abrupta da representação do PSDB na Câmara dos Deputados e poucos governadores, etc. Muitos erros, né? Muitos erros. Um dos problemas do PSDB era, na minha avaliação, disse até em várias reuniões do PSDB, com o público do Montoro, do Covas, do Serra, de que nós não nos dedicamos a construir legado, construção de novas lideranças nos princípios pelos quais o PSDB se fundou, longe das benesses do poder e próximo do pulsar das ruas. Foi o partido que fez grandes transformações no Brasil. Até hoje o Mário Covas é a grande referência da reconstrução do Estado de São Paulo, e nós não teríamos a economia dinâmica e com muita estabilidade que temos a partir do plano real do presidente Fernando Henrique. E tantas outras coisas que aconteceram no período. Hoje eu sei que muitos políticos ainda têm Mário Covas e Fernando Henrique como referência, mas nós não conseguimos criar novas lideranças. Nós vemos um período, que é a minha fase, de 20 e poucos anos, onde o Serra e o Geraldo Alckmin eram os únicos candidatos a prefeito, a governador, a presidente. Então, isso impede que novas lideranças apareçam, e problemas graves no período da análise dos desvios, da corrupção, aqueles problemas com Aécio Neves, tudo aquilo foi gerando uma crise interna, uma desconfiança e a morte dos nossos líderes, né? Particularmente do Mário Covas, do Montoro, que também teve um papel significativo, e o certo afastamento tanto do Serra como do Fernando Henrique por problemas pessoais e familiares, tal, que impediu que eles continuassem cumprindo o seu papel. O PSDB cumpriu o papel na história, mas hoje cumpre pouco. Você acha que a introdução da emenda da reeleição ela dificultou o surgimento de novas lideranças? Porque aparentemente alguns cargos, algumas candidaturas, na verdade, seriam por 8 anos, mas renováveis após 4. Você acha que isso foi bom ou ruim, a reeleição no Brasil? Foi péssimo. Esse foi o primeiro grande erro do PSDB. A partir dele, nós fomos pagando essa dívida, felizmente, historicamente reconhecida pelo próprio Fernando Henrique, do erro cometido. Isso eu aprendi com o Mário Covas. Nunca seja pragmático na política. Nunca perca princípios e valores. Houve um erro. Eu não diria do Fernando Henrique, talvez do grupo dele, apesar que, evidentemente, ele foi levado a fazer isso, de que a reeleição seria um caminho necessário. Pelo contrário, prejudicou muito a dinâmica, desvirtuou em grande parte o instrumento da política como algo que carece permanentemente de uma renovação. Os 4 anos se transformaram necessariamente em 8, utilização de máquinas, muitos erros e equívocos que, na minha avaliação, é o germe, o início do grande erro do PSDB. Entendi. Na verdade, o grande cérebro da reeleição foi o Sérgio Mota, não? Porque ele, da mesma forma que você, veio do movimento estudantil e ele previa que o Brasil ia mudar em 20 anos, que o PSDB teria um projeto de longo prazo que precisaria de uma reeleição, né, para ter um prazo maior para poder executar o que eles previam, né? Você tem toda a razão, só que o PSDB tinha quadros para continuar esse projeto de 20 anos, teoricamente. Não precisava ser algo casuístico, como foi no próprio mandato do próprio presidente fazer a sua reeleição. Isso, do ponto de vista do princípio, da dinâmica da política, não é aceitável.
Então, eu me lembro, o Mário Covas reagiu duramente, absolutamente contra, não porque ele quisesse substituir o Fernando Henrique, mas porque ele era contra a tese da reeleição. Foi um erro muito grande e isso nos ensina muito, ou seja, muito cuidado na política. Não tome posições a partir de eventuais interesses ou uma visão de realidade conjuntural. Não perca a postura e os princípios, porque eles devem ser permanentes. Entendi. O... Vamos falar um pouquinho de esporte. Oba! Você foi secretário de esportes na cidade, né? E você participou da conversa de bastidores ou das tratativas para se escolher um estádio na cidade de São Paulo para a Copa de 2014. Perfeito. E como foi essa conclusão que se chegou de ter que fazer um estádio para o Corinthians, por exemplo, e não renovar o Morumbi, vamos dizer? Qual a conjuntura da época para isso aí? Você sabe que é engraçado, porque eu vivi realmente os bastidores como secretário de esportes. Era uma participação intensa da prefeitura e do governo do estado preparando a Copa do Mundo aqui no Brasil. E eu vou dizer exatamente como foi. O estádio Morumbi era inviável do ponto de vista técnico para a abertura da Copa. As regras e os conceitos da FIFA impediam que qualquer reforma, a não ser que derrubasse e construísse um novo, fosse possível. O presidente do São Paulo, na época, achava que era uma pinimba do Ricardo Teixeira contra o São Paulo. Não era. Eu vivi isso por dentro, fui chamado pelo Ricardo Teixeira na época, falei com a FIFA. Era uma visão técnica. Não haveria interesse da FIFA de impedir o São Paulo de apresentar o seu estádio. Todas as reformas que o Rui Otaki fez não retiravam os pontos cegos e as dificuldades operacionais de uso do estádio. Logo em seguida, eu, como secretário de esportes, eu convidei o presidente do Corinthians, na época, o André Sanches e a sua equipe, para analisar a possibilidade de transformar o Pacaembu no estádio de abertura da Copa. Olha, seria ideal, correto, possível, teria dimensão, seria uma reforma maravilhosa do estádio. Eu diria que seria recuperado naquele período, isso era 2012, 11, não, antes, 2010. O estádio do Pacaembu seria maravilhoso, o custo seria uns 350 milhões. O que impediu foi a comunidade do Pacaembu, literalmente. Eles tinham um grupo de poucas pessoas, mas que impediam o Pacaembu ser utilizado como algo de atividades culturais, musicais, esportivas e de futebol. Eles eram muito atuantes, eles entravam no Ministério Público, na Justiça, impediam a realização de eventos, de atividades, de shows, e, evidentemente, assim viabilizava a sustentabilidade econômico-financeira do estádio. Nós poderíamos enfrentar, mas o Andrés não quis. Falou, olha, não vale a pena, é uma briga, nós vamos investir, não vai dar certo e tal. E nós temos lá um centro de treinamento Itaquera. Quem sabe a gente faz lá. Não foi do nosso agrado, do nosso encanto. A gente achava que era muito mais fácil lutar para construir esse modelo com a comunidade no Pacaembu do que construir um estádio lá. Mas perdemos essa batalha, o Corinthians insistiu, aquele era um terreno público, foi garantida a concessão e lá foi feito o estádio que deu tantos problemas, tantos custos, tanta dívida, mas permitiu a abertura da Copa. Esse é um problema, ou seja, eu vivi depois da Copa da Rússia, lá na CBF, acompanhei, a gente precisa tomar muito cuidado naquilo que se faz para que a Copa do Mundo se realize. Ou seja, você tem que ter limites. Você vê, eu estive em Brasília esses dias, aquele estádio Mané Garrincha há anos, um custo gigantesco.
há anos, agora que ele começa a criar condições e tal, mas você tem que correr atrás do prejuízo. O estádio Pantanal, no Mato Grosso, a mesma coisa. Então, muitas vezes os legados da Copa do Mundo, muitas vezes dos Jogos Olímpicos, são passivos, impossíveis de serem tratados após a realização do evento. Entendi. O- Você faz um breve relato aí, ou longo mesmo, sobre vamos dizer que é a decadência do futebol brasileiro hoje, nas últimas Copas. Parece que o Brasil perdeu o certo elan que tinha, não obstante, quer dizer, e ao mesmo tempo exporta bastante jogadores para fora, né? O que você acha que pode ser feito, ou o que deveria ser feito? Bom, isso vale um programa inteiro, né? Porque Pode ter. esse é um grande tema, grande debate, todo mundo discute isso. Os 6 anos que eu vivi na CBF, nós analisamos muito essa questão. Eu presidi o Comitê de Reformas da CBF exatamente para aprofundar as questões do funcionamento do futebol brasileiro, dos clubes, que gerou depois a SAF, gerou todo um sistema de governança, compliance. Foi um período muito rico de rediscussão de como a gente ia enfrentar, particularmente a Europa, e renovar o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, ele é encantador, ele é mágico, ele é único, tanto que ele continua exportando a maior quantidade de jogadores para o mundo. Toda a exportação de jogadores no mundo, 11% é do Brasil. 6% é da Argentina. E depois são pequenos, ou seja, raramente você vê países como a própria Inglaterra, França, exportando jogadores originários, né? França hoje muito vem da África, a Bélgica capta muitos jogadores de Camarões, de países africanos que têm uma vocação muito semelhante à nossa. Isso é muito intuitivo, essa ginga, essa capacidade do drible, da jogada, da articulação e tal. Mas isso foi um pouco sendo mantido sem a renovação que o futebol precisava do ponto de vista fisiológico, de compreensão da musculatura, da força, do arranque, da articulação técnica em campo. Eu acho que o Brasil foi se acomodando em berço esplêndido, esperando que seria sempre assim. E a Europa avança na compreensão de um novo modelo e nos supera. E nós estamos correndo atrás do prejuízo, só que com essa mudança de compreensão do novo futebol que a Europa construiu, que é um futebol de muita força, de muita qualidade, de muita capacidade técnica e de importação de muitos jogadores do mundo, se tornou um futebol muito rico. E aí, você que é da área econômica administrativa, aí é complicado, porque é competir o dólar com o real, né? Competir o euro com o peso. É muito difícil, o desequilíbrio é muito grande. Então, há uma exportação muito precoce de jogadores, cada vez mais, né? Antigamente era 12, 14, 15, hoje é 6, 8. Eles captam no primeiro movimento do menino, já vão embora. E se for necessário, naturaliza por lá e tal. Então, eu diria que é um pouco aquilo que o Brasil sempre viveu. Você que é da área econômica e financeira, sempre viveu essa coisa de um país exportador. Essa exportação do café, do açúcar, do algodão, da borracha, que sempre foi a característica econômica brasileira, passou a ser do futebol também, né? Ou seja, nós tínhamos a melhor borracha do mundo, única. A gente tinha produção de 98%, até que roubaram as nossas sementes e levaram para a Inglaterra, depois para a Malásia, e nós perdemos a grande revolução industrial nesse período. É muito semelhante ao futebol. A gente agora tenta correr atrás, isso se reflete em toda a dinâmica da sustentabilidade do futebol, do custo, da manutenção dos jogadores aqui e da redução da qualidade da nossa seleção. O que você atribui, nos últimos anos, uma avalanche de técnicos do exterior, de fora, vim treinar
clubes brasileiros? Isso também é meio natural, na medida em que a Europa se destaca na qualidade e de novos componentes para o jogo ser vitorioso. Isso reflete também na formação dos técnicos, das comissões técnicas, da fisiologia, da fisioterapia, da medicina. Tudo lá cresceu de maneira extraordinária. É mais ou menos, Luiz, a gente querer competir com o Vale do Silício, né? Onde tem o Facebook, tem a Apple, tem a Microsoft. Ou seja, como é que a gente vai criar um Vale do Silício aqui? Quanto tempo vai demorar? Quanto a gente vai ter que investir? Então, lá também qualificaram muitos técnicos com dinâmicas do futebol muito mais adequadas e rápidas e valentes. E aí, essa dinâmica dos técnicos do Brasil não acompanhou. A Academy, CBF Academy e tal, faz o seu trabalho e tal, mas a gente não construiu a genialidade de novos técnicos, com criatividade, com a introdução de novos métodos. Isso também aconteceu muito na Europa. Por isso há muita vinda deles para cá. Mas eu vou dar um exemplo. Eu, quando me perguntavam do Ancelotti, eu dizia, olha, Felipe Luiz, esse é o cara. Olha o que ele está fazendo no Flamengo. Eu o conheci muito na seleção, depois nós o recebemos muito na CBF, porque ele tem esse espírito europeu. Ele se formou, se consolidou, se qualificou na Europa e tal, e ele é muito inteligente e rapidamente percebeu que na transição de carreira ele podia vir a ser técnico, se preparou para ser técnico. Felipe Luiz não pede para ninguém. Ele devia, na minha opinião, estar dirigindo a seleção brasileira. Então, é muito provável que esses jogadores estão lá, se eles fizerem igual o Felipe Luiz, eles vêm para cá, nós vamos ter uma nova geração. Entendi. Hoje, no Brasil, a solução financeira ou econômica para os clubes é o SAF. O que você tem a dizer sobre isso? Isso é uma coisa que vai pegar no Brasil? Já pegou? Eu participei muito disso. O senador Portinho nos procurou na CBF, queria saber da nossa posição em relação à construção da SAF. Nós somos absolutamente favoráveis, até porque, Luiz, nós construímos lá na CBF toda a prestação de contas administrativa e financeira dos clubes. Eu nem sei contar agora, mas nós criamos isso a partir de uma estrutura de acompanhamento dos clubes que tinha na Europa já há 20 anos. E nós começamos há 5 anos aqui no Brasil. E percebemos que a falta de gestão, de governança dos clubes era impressionante. E você sabe muito bem, ou seja, ou você profissionaliza ou você fica batendo cabeça. Então a gente já percebia essa dificuldade nos clubes, começamos a introduzir a cobrança disso tudo, e aí surgiu a SAF exatamente para fazer a grande transição. Ou seja, os clubes de futebol eles não podem ser dirigidos a partir de decisões associativas, né? Não tem sentido sócios do Corinthians escolherem a direção do Corinthians ou o conselho. Tem que ser um grupo profissional, como no Palmeiras, todos os times. A SAF é isso, exatamente, ou seja, ela administra com competência, com gestão, com governança, com compliance, com ética, com auditoria, e é para faturar. Futebol é uma atividade empresarial, profissional, e não é de um grupo de amigos, uma confraria, né, que se reúne durante o dia, porque são aposentados ou são homens ricos, no Clube Flamengo, e discute qual é o futuro de uma coisa tão gigantesca como o Flamengo. Então, a SAF, na minha opinião, veio, está fazendo e vai mudar a médio prazo o futebol brasileiro. O jornalista Milton Neves, ele é um defensor ferrenho ou contra os pontos corridos. Ele acha que deveria ter uma final entre os primeiros colocados, mas hoje consolidou os pontos corridos. Você acha que tá bom assim?
Olha, no Comitê de Reformas, nós criamos 18 grupos para discutir todos os temas, inclusive a organização dos campeonatos brasileiros, que tem uma diretoria de competições da CBF sempre muito eficiente. A quantidade de competições que o Brasil faz é um negócio extraordinário. Na base, no feminino hoje, que também não havia, na nossa época, foi construído durante o nosso período, esse crescimento do futebol feminino. E nós tivemos muito debate sobre isso. A redução dos campeonatos estaduais, para que os nacionais tivessem mais peso, a construção de novos campeonatos, como foram construídos, muito interessante, a Copa do Nordeste, o fortalecimento da Copa do Brasil, eh, a Copa Verde, que era uma coisa muito interessante da região fortemente ambiental do país, coisas muito interessantes. Mas discutimos o pontos corridos, eu diria que era unânime a posição favorável aos pontos corridos. A avaliação que o outro não é melhor, esse cumpre melhor o seu papel e eu concordo com essa posição. O, você, o que você achou do VAR, da introdução do VAR no Brasil? Parece que chegou um pouco atrasado, mas Como sempre, essas coisas mais tecnológicas, a gente tem um certo atraso, mas o VAR é uma instituição absolutamente desnecessária, né? Alguns mais tradicionalistas acham que perde o encanto, perde, inclusive a possibilidade do roubo, né? Achando que o roubo faz parte do sistema, se houver esperteza, tal. Isso não cabe mais. O VAR, claro que tem sempre um sistema de qualificação permanente, de acompanhamento, ainda vai ter equívocos, porque o ser humano sempre abrigará parte das suas decisões, alguns equívocos, erros, mas eu não acredito, sinceramente, Luiz, na má fé. Eu acredito que hoje um árbitro de futebol, ele depende daquilo, ele vive daquilo, ele é um recurso para sua família. Então, eu acredito em grande parte na seriedade da arbitragem brasileira, no avanço do VAR, e que, evidentemente, precisa aperfeiçoar cada vez mais, mas é muito feio no resultado final um pênalti que não existiu, ou impedimento que levou a um gol. Eu acho que o VAR veio para ajudar bastante, cada vez ele se aperfeiçoa. entendi. Nesses últimos anos, dois clubes se destacaram pela administração, o Flamengo e o Palmeiras, né? Quais são os pontos que você acha positivos? Vamos dizer, o que foi preponderante para essa supremacia de ambos? Boas direções, né? Eu acompanhei toda a transformação do Flamengo, que foi acompanhada pela Ernst Young. Ou seja, só o fato de um clube trazer uma consultoria dessa dimensão, abrindo tudo para que os erros, equívocos pudessem ser corrigidos e construção de uma boa governança é o caminho necessário. Eu diria que o Flamengo fez, naquele período, aquilo que hoje é uma exigência da SAF. E o Palmeiras, acompanhei todas as gestões, desde o. Como é que chamava o primeiro, que era um banqueiro? Paulo Nobre. Paulo Nobre. Paulo Nobre. Maravilhoso, convivi muito com o Paulo Nobre. Eu diria que o Palmeiras teve a alegria de ter presidentes com forte correspondência e experiência no setor privado. Pessoas extremamente sérias. O Paulo Nobre, depois veio o Maurício, conseguiu fazer um período tipo aquele que o PSDB sonhava, de fazer um longo período que vai construindo as transformações e aperfeiçoando as gestões. Então, Palmeiras e Flamengo foram grandes exemplos, mas temos outros. Por exemplo, o Grêmio fez muito isso. O Fluminense, você viu o avanço que o Fluminense teve com uma boa governança do Mário. Eu acompanhei muito. O Mário é um indivíduo
extremamente qualificado, fez as grandes transformações. Acompanhei o Bolzan do Grêmio, o próprio Inter, o Bahia teve gestor. Então, os clubes que tiveram a sorte, porque os jogos internos dos clubes às vezes impedem de escolher pessoas qualificadas e avançar. A política é muito semelhante. Né? Eu vivi, por exemplo, a política do Mário Covas aqui no Estado. O Estado recuperou. Governos anteriores foram muito complicados. Então, a escolha é correta. Só que nós vivemos numa democracia, né? Isso na política. Mas nos clubes, quanto menos, na minha avaliação, olha o que eu estou dizendo, menos democracia nesses espíritos associativos dos clubes e mais gestão, mais futuro para o futebol. No Palmeiras era a famosa a turma do amendoim, né? E hoje parece que está extinto isso, né? De uma forma. É uma confraria, né? É, Vive a confraria. Então, é o péssimo caminho. Isso daí se resolve com transparência, se resolve com auditoria, com compliance. Compliance é uma palavra que a gente deveria ter em todos os cantos. Não pode haver desvio, não pode haver corrupção, porque o futebol é uma paixão da sociedade. Então, um clube mal conduzido tem uma população gigantesca e tem suas esperanças traduzidas no seu clube de futebol, né? O que você vê ainda hoje no futebol é o seguinte: são, vamos dizer, os clubes fazem contratos às vezes longos com técnicos, com jogadores e repentinamente rompem os contratos e devem honrá-los até o fim do contrato. Quer dizer, isso causa um ônus tremendo, né? Por exemplo, tem técnicos aí recebendo de vários clubes, né? Isso ainda é por causa de uma paixão, né? Porque eles precisam demitir o técnico, perdeu muitas partidas, não sei qual a solução para isso, mas o que você acha? É muito difícil isso, porque são contratos entre entes privados, né? Então, é muito difícil você tomar medidas. Nós tentamos algumas. Tipo o seguinte, não podia haver renovação durante o campeonato, né? Mas os clubes reagiram. A gente ia a reuniões da comissão que decidia sobre os campeonatos, os clubes queriam total liberdade. Então, tem uma corporação de técnicos, tem sindicato de técnicos, associação de técnicos que luta pelos direitos, mas isso que você acaba de dizer compromete muito o equilíbrio financeiro dos clubes. Então, e também tem um equívoco de dirigentes acharem que mudando o técnico resolve. Eles têm que culpar alguém, e como tem uma opinião pública, tem uma imprensa esportiva muito forte e tal, eles têm que dar alguma resposta e demite e continua pagando. Então, é difícil, eu diria que é difícil, mas o ideal, na minha avaliação, é o técnico ser contratado por temporada. Isso, na minha avaliação, seria o correto. Não oneraria tanto os clubes e o técnico saber, olha, teve uma boa performance, continua. Senão, tem que sair. Mas fazer contratos longos, quando o desempenho não é adequado e ter que depois cumprir a totalidade do contrato, é uma questão que prejudica o clube. Uma solução que deram para isso é uma solução amarga, mas é que hoje os clubes, mesmo no Brasil, eles não podem. A FIFA impede transferências, não é? Se não tiver tudo, se não tiverem pagando corretamente, isso acaba moralizando de algum jeito, né? Não sei se isso. O que você acha? A FIFA é muito rigorosa. Para dizer a verdade, hoje a FIFA é uma instituição de primeira qualidade. E ela acompanha muito as suas confederações, como o Brasil. Todos os países do mundo têm representação na FIFA, diferente da ONU. Eu participei de um congresso da FIFA em Bahrein, no Golfo. Tinha 201 países lá. Esse número a ONU nunca alcançou. Não havia nenhum local, até as Ilhas Fiji,
né? Qualquer lugar do mundo estava lá representado. Então, o futebol é algo planetário, de representação absoluta. E a FIFA tem um comando centralizado muito forte. Então, a FIFA tenta impor todas as regras, ela tem poder para isso, que ela pode desfiliar a confederação, mas tem dificuldade. Essa questão contratual é difícil. Eu dei alguns pitacos aqui, mas é difícil porque são relações privadas, tem que ter um nível de decisão. Mas eu acharia ótimo se os técnicos fossem contratados por temporada. Entendeu? Ah, você não conviveu, talvez, pessoalmente com ele, mas dizem que o grande criador da FIFA forte foi o João Avelange, não é? O que você sabe dele, assim? Porque é uma personalidade É importante, uma lenda. uma lenda, né? Eu estive com o João Avelange. Eu era secretário de esportes, pedi uma audiência com ele para tentar entender um pouco a importância do futebol, porque quando eu fui secretário, nós atuamos muito no futebol amador aqui em São Paulo. Fizemos um campeonato com 1.500 clubes de futebol amador, juntamente com a Federação Paulista. E eu pedi uma audiência com ele. Fiquei 3 horas com ele, no escritório de estilo inglês que ele tinha no centro do Rio. E ele me contou boa parte da história de como foi a construção do futebol mundial. Olha, eu diria que é uma saga, tem várias séries de televisão mostrando isso, tem denúncias de todo tipo, de toda ordem, mas é inegável o papel que ele teve. Ele, por exemplo, falou o seguinte: olha, eu estive com todos os presidentes, primeiros ministros, chá, de todos os países, pelo menos 3 vezes. Nunca tive nenhuma dificuldade de pedir audiência, pelo contrário. Sempre fui atendido como chefe de Estado. Você vê o papel do futebol. E nós, inclusive, paralisamos guerras. Nós fizemos aproximação de países. Futebol é mágico mesmo. E eu acho que a Avelange teve uma postura visionária de compreender o papel planetário que o futebol poderia ter. Agora, o futebol mexe com muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, aqui entre nós, Luiz, onde tem dinheiro, tem um diabo aí que se movimenta para tentar desviar dos bons costumes e da ética adequada. Contam que ele pegou a FIFA não falida, mas Sem dinheiro. sem dinheiro. CBF também. E deixou a FIFA fortíssima, né? FIFA é bilionário. FIFA é bilionário. Ou seja, a FIFA não era nada do que é hoje. Ela não tinha nenhuma representação. E os patrocinadores perceberam a dimensão que a FIFA se transformava através dele. Ou seja, não dá para negar. Do Brasil, ele foi à luta. Não dá para negar também que ele e o Ricardo Teixeira que trouxeram a maioria das Copas para o Brasil. Então, tem o seu valor. Agora, onde há dinheiro, se não houver luz, vai haver problemas. O, Duas transformações no futebol, assim. Uma foi os naming rights, né? Que nos estádios. E hoje é a preponderância da televisão, né? As verbas que as televisões dão para os clubes são bastante generosas, não? Isso também. O que você acha disso? Tem alguma coisa errada nisso? Não, Alguma coisa para mudar nisso? não, Luiz, é negócio. Eu diria, você fala que são generosas no sentido da quantidade, mas as televisões faturam muito, né? Eu diria que mais de 30% do faturamento de uma televisão é o futebol, particularmente a Globo, e como as outras tentam entrar para ocupar o seu papel, né? A luta da Record, da SBT, da própria cultura e tal, porque o futebol só tem uma dimensão próxima da novela.
E a novela já não tem mais o papel que teve no passado. Então, são grandes negócios, grandes patrocinadores, há muita disputa. Tem uma ideia, eu acompanhei muito isso. Uma grande marca luta para ser patrocinadora da seleção brasileira. Se for ver, grandes marcas estão na camisa, e é na camisa de treino, não é na camisa da seleção. E são valores muito significativos. Contratos internacionais de milhões de dólares por ano, que em grande parte sustentam o futebol brasileiro. Uma parte ponderável de sustentabilidade do futebol brasileiro, construção de novas competições, vem do dinheiro da CBF, somado ao dinheiro dos direitos de transmissão. Muitas vezes não se sabe disso, né? Mas grande parte, durante um longo período da Série A, da Série B, totalmente a C, D, o feminino vem do dinheiro da CBF para o Brasil inteiro, repassado ou não às federações estaduais. Então, o futebol é rico e é incrivelmente, no Brasil, pobre em relação à Europa. Lá é muito mais. Se for ver do ponto de vista econômico, o futebol brasileiro corresponde a próximo de 1% do PIB brasileiro. Na Europa, mais de 2% do PIB brasileiro. São PIBs diferentes, moedas diferentes. Você vê o significado econômico disso. E no Brasil, nós fizemos um levantamento, nós fizemos o primeiro estudo da economicidade do futebol, lá na nossa gestão. O Brasil deve contratar em todos os níveis para trabalhar no futebol brasileiro em torno de 170 mil pessoas. Então, eu diria que é uma atividade industrial, produtiva, geradora de emprego e renda e de paixão, que é algo intangível. E, e não mesurável, né? É, Explica uma coisa, isso sai às vezes aí muito discretamente na imprensa, que os clubes, a melhor remuneração para os clubes vem da Copa Brasil. é verdade. Qual seria a razão disso? Que o campeonato nacional parece mais difícil de ganhar, não? É que, na verdade, a Copa do Brasil é democrática. Todos os estados participam. Tem chance. Começa da, Começa com todo mundo. de baixo, né? Como Rondônia participa, Roraima, Acre, todos têm oportunidade. E vai ganhando de acordo com a sucessão das fases. Então, tem um acúmulo, cada vitória vai dando, e tem essa coisa do mata-mata, que é esse debate do Milton Neves, também gera muita expectativa. Por isso que eu acho interessante o brasileiro ser pontos corridos e a Copa do Brasil ser o estilo mata-mata. É uma belíssima combinação. Não dá para ser tudo ponto corrido, não dá para tudo ser mata-mata. Então, você vai passando de etapa, você vai ganhando, e o investimento da Globo na Copa do Brasil, por essa dinâmica, é muito grande, porque gera muita audiência. Então, a causa é isso. Eu participei da primeira negociação da Copa do Brasil com a Globo, os números são relevantes, relevantes, e vai aumentando. Porque imagina, se um SBT não quer comprar a Copa do Brasil, você imagina a audiência do SBT, a Globo passa a cair muito. Então, a manutenção da audiência da Globo como a grande televisão brasileira se deve muito ao futebol. Qual você acha que vai ser o futuro que está cada vez mais exprimido dos campeonatos regionais? Cada vez menor, porque uma data do estadual mata uma data do nacional. E o estadual, eu diria, altamente competitivo e interessante para o público é o de São Paulo. É do Rio de Janeiro, mas já cai muito. É o de Minas Gerais, é o do Rio Grande do Sul. Né? Então, eu diria que o patrocínio é menor, a audiência é menor. Né? Você imagina um campeonato estadual do Pará, né? Ou do Acre, de Rondônia e tal.
Mas se não tiver esses também lá, você não estimula a realização e a existência do futebol local. Então, eu diria que é uma dinâmica onde existe o debate da democracia e da participação com a economia, né? É, Você que é dessa área sabe aquela resposta do economia estúpido, né? é, Quem banca o futebol de Roraima, que é o presidente da CBF, é o dinheiro da CBF. Se não tiver o dinheiro da CBF, não tem patrocínio local que sustente um campeonato local. Entendeu? Então, mas o que seria o Brasil se não fosse democrático, né? Como o Senado Federal, exceto 3 senadores de São Paulo, Rio e 3 senadores do Amapá, exceto, é o que garante a democracia. Agora, o que significa um senador do Amapá em relação à quantidade de votos de um senador de São Paulo? Mas é a democracia que é um sistema complexo. Uma coisa que causou uma certa curiosidade, como é que um estado como Roraima conseguiu fazer um presidente da CBF? Também valeria um programa, mas a CBF sofreu muito com o FIFA Gate. Lembra? Ricardo Teixeira, Marim, Marco Polo, depois Rogério Caboclo, ou seja, todos tiveram os seus problemas. Nem vou discutir se foram justos ou não, mas isso instabiliza a direção do futebol brasileiro, estabiliza os clubes, estabiliza as competições, estabiliza a relação com a Conmebol, com a FIFA, com o sistema mundial gigantesco, como nós falamos aqui. Quando houve a saída do presidente Edinaldo, um presidente muito desqualificado em todos os sentidos da presidência da CBF, era um descontentamento generalizado, a CBF quis passar para a opinião pública a ideia de renovação. Agora, tinha que ser uma renovação, pelo menos desse uma aparência de renovação, que significa vir alguém mais jovem, de um estado que não fosse aqui no chamado Sul Maravilha, pudesse mostrar a grandiosidade do Brasil e tal, e que fosse muito tranquilo em relação ao passado e ao futuro. Não tivesse muitos sonhos, muitas pretensões, muita ansiedade de poder. Então foi escolhido alguém que se encaixaria num perfil leve, soft, que pudesse entender que a máquina do futebol não dependeria dele, como aconteceu nas outras gestões. Por exemplo, o Edinaldo foi um presidente horroroso do ponto de vista da centralização, do fechamento, da comunicação com a sociedade. Então, aqueles que se articularam para eleger o atual presidente disseram, vamos pegar alguém que seja leve, Entendi, tranquilo e que deixe a máquina funcionar. entendi. Conta uma coisa, eu vi que você trabalha numa empresa chama Inove Med Digital. Hoje é Galileu, ela mudou o nome. Ah, Galileu. Isso tem a ver com o Fórum da Longevidade? Nada a Não, ver, não. nada a Então ver. conta um pouco da Tá. Galileu. Não, primeiro, o seguinte, Fórum da Longevidade hoje é o maior evento da América. Ele é realizado uma vez por ano, muito próximo do Dia Nacional do Idoso, que é 1º de outubro. Esse último teve milhares de pessoas, com grande representação internacional. E o título que São Paulo ganhou de Cidade Amiga do Idoso, a mais importante do planeta, cidade de São Paulo. E esse é um tema que está mudando a economia, a educação, a saúde, porque as pessoas estão vivendo 70, 80, 90, 100 anos numa dimensão, numa qualidade diferente do passado. Mas quando eu saí da CBF, eu fui convidado para entrar numa empresa de saúde digital ou telemedicina, que é o conhecido. Hoje é uma empresa grande, só aqui em São Paulo atende 3,5 milhões de pessoas, grande, está em todos os estados brasileiros, e é o atendimento muito pelo celular. Ou seja, você pode fazer consultas de especialidade pelo celular, com prescrição, com pedidos de exames, sem nenhuma dificuldade. E
A gente tem uma parceria com a Siemens, que faz uma qualificação da questão digital muito grande. Já estamos indo para a Colômbia, para o México, para o Chile, estamos construindo pontes nos Estados Unidos. É uma empresa que está se qualificando do ponto de vista do atendimento, com muita qualidade, muita resolutividade, muita aceitação por parte do público e que veio depois da pandemia. Pandemia que impedia a logística das pessoas fez com que a consulta, de alguma maneira, pudesse ser feita em casa, ou através do computador ou do celular. Isso cresceu muito. Hoje o mundo inteiro faz telemedicina e Galileu é uma dessas empresas da qual eu participo. Como que é a captação de clientes via o seguro-saúde, plano de saúde? Nesse momento, não. Nesse momento, a gente chama B2B, de empresa para empresa. A gente não é como o plano de saúde que capta o cidadão. Então, por exemplo, nós temos um contrato com a Prefeitura de São Paulo. A gente teve um contrato há uns 3 anos atrás para atender uma população da Zona Sul de 600 mil habitantes. Nós atendemos os 600 mil. E ela tem uma lógica diferente da medicina, que é uma lógica que a gente chama de eventos. Você tem uma dor, você vai no médico. Você precisa de um exame, você vai no médico. Você tem necessidade de uma cirurgia, você interna. Não. A lógica do Galileu é uma lógica de jornada. Quando a gente recebe o paciente para cuidar, nós ficamos cuidando dele em tudo. Na alimentação, na atividade física, no sono, na tomar os remédios adequadamente, se hidratar. É uma nova medicina. A gente chama medicina de jornada e não de eventos. Então, tem tido muito sucesso, porque isso previne doenças, promove saúde, tem capacidade de predição. Por exemplo, hoje, através da inteligência, a gente vai caminhar esse ano para 100 inteligências artificiais no sistema Galileu. Eu tenho condições hoje, pelos teus dados genéticos de acompanhamento da tua jornada, saber que daqui a 10 anos você pode ter um câncer de próstata. Então, eu tenho condições de, nesse período, evitar que você chegue lá ou prolongar um pouco mais esse período. É uma nova medicina que está nascendo. Entendi. O que você. Hoje, no Brasil, há um número gigantesco de faculdades de medicina e algumas operando com liminar, outras sem hospital, escola ou sem residência. O que você acha disso? Como é que isso pode se acomodar para não cair o nível? Não pode. Do jeito que está, não pode. É o que está acontecendo. Hoje em dia, eu sou de uma época onde você fazia medicina, tinha que ter residência, tinha que ter especialização. Hoje em dia, sai e vai para o mercado. Uma proliferação absurda de faculdades de medicina, uma certa abertura do MEC de ir liberando, e essas faculdades são estruturas comerciais, porque o pagamento da mensalidade da medicina é muito elevado. E que família não quer ter um filho médico? Deveria pensar melhor, porque ter um filho médico hoje não necessariamente coloca uma boa profissão, com bom rendimento, mudou muito isso tudo. Então, esse é um problema seríssimo do Brasil, a proliferação de escolas médicas sem qualidade, sem hospitais, médicos que saem sem uma formação adequada. Eu, por exemplo, me formei na Escola Paulista de Medicina, eu fui servir exército, como recém-formado. Mas eu tinha um supervisor, eu tinha um capitão que nos orientava, nos acompanhava, tal. Voltei, vim fazer residência. Depois fiz especialização em terapia. Hoje não, vai direto para o mercado. Então você imagina como que uma quantidade grande de brasileiros estão sendo tratados rapidamente na fila, com medicação não adequada. Há uma distorção grande do sistema a partir da criação de escolas desnecessárias. Você falou em longevidade. O Delfim falava o seguinte,
que a humanidade vai para frente quando a solução de um problema geram dois outros problemas. Então hoje está se vivendo mais. E a previdência, muita gente não consegue mais, trabalha sozinho, é microempreendedor. Qual seria, o que você enxerga aí para a velhice doravante daqui para frente, que vai se viver cada vez mais e às vezes sem assistência nenhuma, ou com pouco recurso? Tem alguma Não, palpite? muito. Não, eu diria que o Fórum, há 7 anos da longevidade, tem discutido exatamente isso. Em cada fórum, a gente traz 200 especialistas em seminários, congressos, conferências e mesas redondas, palestras, trazendo todos os temas. O tema da saúde, da educação, do lazer, da cultura, do turismo, da espiritualidade, da sexualidade, que é uma nova realidade. Eu tenho 72 anos, eu me sinto como um menino para trabalhar, com dinâmica, com vontade e tal. Meu pai, com essa idade, já pensava em dar uma parada, né? Muitos param aos 60, aos 65. Não consigo nem imaginar uma coisa dessa. E eu tenho contato com gente com 80, 85 que quer continuar produzindo. Isso vai mexer no mercado de trabalho. O ministro Haddad recentemente falou isso. Nós temos que reincorporar o longevo, o aposentado, no mercado de trabalho. Empresas estão sendo construídas para isso, cursos, a educação está se movimentando muito para fazer a requalificação de profissionais que se aposentam, mas querem continuar trabalhando, a construção da intergeracionalidade, que é você botar o jovem e o longevo juntos para poder produzir, cada um trocando a sua experiência, as suas qualificações. É uma nova realidade. Por exemplo, em São Paulo tem 2 milhões de pessoas acima de 60 anos. Sabe o que eles estão fazendo? Trabalhando, empreendendo, fazendo coisas em casa, abrindo micro e pequenas empresas, indo para a rua, porque eles sustentam a família. Com aposentadoria, às vezes, ou às vezes é o seguinte, só aposentadoria não dá, eu vou para a rua. Então, é uma nova realidade que está mudando. 15% da população brasileira, quase 16, já tem 60 a mais. Na Europa já atingiu 30% da população 60 a mais. Aqui nós vamos atingir esse número em 2050. Então, a sociedade humana tem que ser replanejada para entender que nós vamos viver mais. Vai dar impacto na saúde, na previdência grave, vai dar impacto na educação, no trabalho. É uma nova realidade. O fórum diz o seguinte: olha, pessoal, vamos planejar, porque está com dificuldade de jovem entrar nas empresas. Hoje, 60 a mais é uma população maior do que 0 a 14. E cada vez aumenta, não para de crescer. A cada 28 segundos nasce um 60 a mais no Brasil. Cada 28 segundos. Beleza. Conta uma coisa, eu vi alguma matéria tua que pós-política você foi fazer algum trabalho, alguma pesquisa sobre esclerose múltipla. Conta aí um pouquinho sobre uma doença muito complicada de diagnosticar, segundo consta, e a cura difícil, etc. Conta alguma coisa sobre isso. Luiz, eu tenho 5 livros escritos. Eu fiz questão, em todas as minhas passagens pela política, fazer um depoimento, livros muito interessantes, sobre como Covas reorganizou o Estado, livros sobre a experiência na Secretaria de Esportes, na subprefeitura, uma experiência muito interessante que eu tive na Comissão de Reforma Tributária em Brasília, depois que eu fui presidente da Assembleia. Escrevi um pouco sobre a questão tributária, mostrando a relação São Paulo-Brasil, e esse livro sobre medicina. O que foi isso, na verdade? Quando eu parei a política, eu fui convidado para clinicar num local aqui da Vila Mariana, onde havia um professor de neurologia especializado em doenças autoimunes.
especificamente esclerose múltipla. E ele tinha um tratamento absolutamente inovador de utilização de altas doses de vitamina D para você ou tratar parcialmente a doença ou você evitar o seu avanço, a sua progressão. E tem muitos trabalhos publicados, hoje é uma figura internacional, muito combatido por aqueles que utilizam medicações de altíssimo custo para tratamento da esclerose múltipla, que é uma doença dramática que se instala no sistema nervoso e que vai gerando cada vez mais dificuldades, particularmente motoras, na progressão e na sua agressão ao paciente. E a utilização desse protocolo foi dando muito resultado, muito impacto. Eu recebia pacientes dos Estados Unidos, de Portugal, da França, para atender nesse consultório. Eu fiquei tão encantado com isso que eu escrevi um livro sobre esclerose múltipla e vitamina D, contando um pouco como é que o professor Cícero foi construindo essa lógica através de estudo, pesquisa, e que hoje é muito grande a clínica, mas eu fui convidado, quando eu estava lá, a ir para a CBF. Entendi. Aí eu tive que tomar uma decisão se eu continuava na medicina ou se eu ia para futebol. Consultei minha família, falou, pai, você é um coletivo, você vai ter sempre dificuldade de ficar num consultório atendendo um por um. E fui eu. Eu, E agora eu estou prospectando, você não perguntou porque eu não sabia, estamos prospectando levar a telemedicina para a África. Estamos muito articulados com Ruanda, Etiópia. Vamos levar para o a continente Galileu africano. teve algum investidor assim Privado? privado? Ainda não. Ainda não, mas o mercado está prospectando. Sim. Tá buscando, né? Está buscando porque não é mais uma startup, mas é uma empresa que hoje mexe de maneira muito positiva no mercado e nossa relação com a Siemens. Mas não é só com a Siemens, é com a Boston, com a Johnson Johnson. A gente tem hoje uma relação internacional muito importante. Entendi. Bom, nós estamos chegando ao final. Eu É rápido, né? deixo aí você para falar as tuas últimas palavras aí. Pode falar. O que que você acha? Alguma mensagem que você queira deixar? Fica à vontade. Não, olha, primeiro agradecer muito pelo convite. Gostei muito, muito dinâmico. Você viu aqui tanta coisa, mas a gente falou muito sobre futebol, né? É, E essa paixão nacional é incrível. E eu convivi com grandes jogadores, viu, Luiz? Convivi com Pelé, convivi com Ronaldo. Ronaldo, Fenômeno, Romário, Ronaldinho, todos aqueles da seleção de 70, que foi a seleção mais mágica da história do futebol, com todos os grandes clubes aí, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, que é o meu clube de futebol de origem. Eu falo uma coisa, eu vou dizer aqui um pouco de poesia. Eu não tenho nenhuma queixa da vida, porque a vida permitiu que eu fosse médico para entender a vida e a morte. Me permitiu que eu fosse político para entender a sociedade e o poder. Me permitiu que fosse dirigente de futebol para entender as paixões. Eu casei, tive 3 filhos maravilhosos, 5 netos, tenho um nome limpo, né? Depois de tanto escândalo no Brasil, eu passei pelo futebol e pela política, meu nome nunca foi envolvido em nada, então eu continuei o legado do meu pai, que só me pedia para ser ético, né, em tudo que eu fizesse. Então eu me considero um homem feliz, mas com muito a fazer ainda, Luiz, muito a fazer. Eu sinto que tem um trabalho aí no passado, mas esse já foi. Eu quero continuar trabalhando, se possível, durante muito tempo,
numa vida ativa e saudável. É o que eu desejo a você e todos os nossos ouvintes. Tá ótimo. Então, só para finalizar, como nós estamos gravando isso dia 23 de janeiro, eu vou te parabenizar, porque semana que vem, dia 29 de janeiro, você faz aniversário. 72 anos. 72 anos. Parabéns e esperamos que você volte aqui um dia, tá certo? Obrigado. Tá. Olha, pode convidar, que foi um prazer estar com você. Até a próxima. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado.